Record, tá? Tá gravando. Vamos aqui. Primeira coisa é corrigir o simulado, rapidão. Então, o Márcio já corrigiu ele. Não sei se ele chegou a passar o resultado para vocês. Da outra vez eu que fiz, né, a correção e passei. Mas parece que vocês foram bem, foi legal. E agora aqui é o seguinte, vamos lá então, as questões, ó, tranquilo, tá? Essa daqui era uma questão considerada difícil, então nós fizemos o seguinte, ó, nós colocamos questões fáceis, médias e difíceis, para tentar simular o TRI, tá? A partir disso, não tem um número de dados suficiente, mas para a gente ter esses 3 níveis. Outra coisa, questões desde o início, né? Então, assim, sempre, cada simulado não vai ser só o que a gente estudou por último. Vai ter questões, podem cair questões lá do início. Então, eu sempre vou estar colocando uma coisa ou outra que a gente já viu. Essa primeira questão, os valores dos números quânticos, principal, secundário, magnético e de spin para o elétron de maior energia, número atômico 5. Ó. Então, isso aqui é tranquilo, é só a gente fazer essa distribuição eletrônica. Ó. 1s2, ela é pequenininha, 2s2, 2p3. Tá louco, rapaz? Volta aí. Tem que dar 5. 4, aqui é só 1. Tá? Então, ele quer saber o seguinte, os valores do número quântico principal magnético para o elétron de maior energia. Quem é o elétron de maior energia? Esse cara aqui, ó. Esse é o de maior energia, porque a distribuição eletrônica ela é em ordem energética. Então, nós vamos pegar esse cara, ó. O P são as 3 caixinhas. Regra de Hund, quando eu vou distribuir, primeiro aqui, ó, setinha para cima, tá? Agora, detalhe, vamos falar de números quânticos. Qual é o número quântico principal desse cara? O N. O número quântico principal é a camada, então é 2. Número quântico secundário, que é o L. O que é o número quântico secundário? É o S, P, D, F, são os subníveis. O S vale 0, P1, D2 e F3, ó, é 0, 1, 2, 3, tá bom? SPDF. Então, o L é qual? É o P. O P é o 1, então número quântico secundário 1. Agora vamos no número quântico magnético, que é o M. Qual que é o número quântico magnético? É a caixinha aqui, ó, a do meio é 0, sempre a do meio é 0, para a direita é positivo, então mais 1, para a esquerda negativo, menos 1. Então, qual é o nosso aqui? Onde que o elétron está? Na caixinha da esquerda. Portanto, é menos 1. Então, ó, ele é considerado difícil exercício porque o assunto de números quânticos é um assunto difícil, mas o exercício em si ele não é um exercício difícil, né? Se você domina números quânticos, não é. E agora o de spin, que é o S. Bom, o de spin, geralmente, ele depende do exercício. Ele fala assim, ó, o exercício pode falar que o para cima é o mais meio, tá? Porque o de spin ele pode ser mais meio ou menos meio, tá? Agora, qual que é o mais meio? É o para cima? Depende. O exercício pode falar que o para baixo é o mais meio. Então, depende do exercício. Como aquele não falou, por convenção, a gente atribui que o para cima é o mais meio, tá? E o para baixo é o menos meio. Mas pode acontecer disso daqui ser invertido. Depende do exercício. Então, o de spin sempre vai depender do exercício. Como ele não fala, a gente atribui que seja mais meio. Vou colocar que seja mais meio e vamos olhar se dá resposta aqui. Eu não olhei ainda. Vamos lá. Número quântico principal 2, N2. O L é 1. N2, L1. O M é menos 1. E aí o S menos meio. Então, ele chamou de menos meio. Então, ó, não é o mais meio. Né? Tem alguma outra? Não, é essa mesma a resposta. Pode deixar o microfone aberto aí para ir falando junto, tá? Sem problema. Então, ó, a resposta da primeira é isso. Tranquilo. Aí, como eu falei, o spin pode ser mais meio ou menos meio, depende do exercício. Mas aqui a gente já matou quando chegou no terceiro, né? O último foi por consequência. Agora, se ele falasse assim, que o considerar, ele pode colocar assim, considerar seta para cima mais meio. Beleza, pronto. A primeira seta é sempre para cima, depois que ela vai emparelhando para baixo. Mas tranquilo, quanto a isso, de boa. O primeiro exercício, então, letra D. Vamos pro próximo aqui, ó. O 2. Rapidão. Cadê a caneta? Aí. Ó, na série de compostos NaCl, CO2, H2O e CaCl2, predominam respectivamente os tipos de ligações. NaCl, metal com ametal. Isso aqui é iônica.
iônica. CO2, ligação covalente, ó. Predominam nos seguintes tipos de ligações químicas. Eu estou falando da ligação, não estou falando do composto, tá? O CO2, ele tem essa fórmula aqui, ó. Dupla O. O composto é um composto apolar. Nós estudamos isso na última aula. As forças se anulam, a força para a direita ou para a esquerda. Eu não sei se o Padilha, você estava na última aula? Ou você já tinha ido pescar? Tá? Ele largou a aula e vazou, né? Sem vergonha. Eu pego ele. Tô ligado, cara. Abandonou a aula aí. Tá lá conectado, eu tô igual um besta aqui. Falando. Bicho, te falar. Ainda bem que nós estamos à distância, senão eu já grudava pelos cabelos. H2O. H2O é uma molécula polar. Ah, tá, mas eu não terminei o CO2 ainda, né? Ele é de ligação covalente e as ligações são polares. O que classifica a ligação ser polar? Átomos diferentes na ligação, não estou olhando o composto, tá? O composto é polar, mas as ligações dele são polares, porque são átomos diferentes, tá? Ela desloca nuvem eletrônica. A água é um composto de ligação covalente a metal, né? Ó, hidrogênio, H com a metal, aqui ó, metal com a metal, aqui metal com a metal, o último é iônica. Aqui é covalente e aqui é iônica. Aí todos eles têm ligações polares e aqui é iônico. Então vamos lá, a sequência iônica, covalente polar e iônica da letra A. Deixa eu ver os outros. Polar, covalente coordenada, não é coordenada não, é tudo covalente normal mesmo. Não tem nada de coordenada não. Covalente apolar é a letra A mesmo, tá? Então não tem nem o que discutir. Olha o próximo aqui, já dá para fazer o 3. Qual a fórmula do composto formado entre os elementos? E eu não sei como é. Vão falando aí, se tiveram dúvida, se não conseguiram, se não entendeu. Tá? A primeira, por exemplo, conseguiram fazer ou bugou na hora, não lembrou? A distribuição eletrônica era pequenininha, aquela primeira que nós fizemos. Vai dando aí o feedback, enquanto eu vou resolvendo. Eu tenho cálcio e cloro. Qual a ligação envolvida? Tá, olha só, tem número atômico. Número atômico. Se vocês estiverem seguindo o que eu falei, aprendam aonde estão alguns elementos na tabela. Como que eles são classificados? Por exemplo, eu resolvo assim, eu já sei que o cálcio é metal e que o cloro é ametal. Isso aqui vai dar uma ligação iônica, vai dar um composto iônico. Agora, se você não sabe, você distribui, tá? Então, vamos fazer dos dois jeitos. Cálcio, 20. Aí você vai lá e distribui, ó. 1S2, 2S2, isso daqui eu já sei de cabeça. 2P6, 3S2, isso daqui com prática eu já sei de cabeça. Então, não preciso montar o diagrama. Você vai montar igual eu falei. E se não praticar, não vai fazer. 3S2, aí 3S2, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aí agora vem o 3. Acho que já passou já. Aqui deu 10, aqui deu 20. Até aqui tá bom. Então esse último aqui não tem. Deu 20, já distribuímos os 20. E o cloro, que é 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Vamos somar aqui, ó. Aqui deu 10, 3P6, 10. Aqui deu 18. Aqui então não pode ser 6. Aqui tem que ser 5. Aqui tem que ser 5. Ó, porque deu 10 mais 7, 17. Beleza. Aí eu vou na última camada, tá? Então, para quem não sabe que os caras são metal ou não, vai na última camada e veja quantos elétrons tem na última camada. O cara aqui tem 2 elétrons de valência. Ó, elétrons de valência. Esse cara aqui tem 7 elétrons de valência. Então, 1, 2 e 3 é metal. Então, esse cara aqui é um metal. 5, 6 e 7, tá? A metal. 4, 5, 6 e 7 a metal. Assim que a gente descobre se eu não sei de onde o cara é. Eu descubro pela distribuição eletrônica. Até 3 elétrons de valência, o cara é um metal. Tá? Distribuição terminando em S.
Se terminar em D, ele vai ser metal, porque todos que são D são elementos de transição. Fiz a distribuição, terminou em D é um metal. Acabou, beleza? O outro aqui é um ametal, terminou em 7. 4, 5, 6 e 7 é ametal. A ligação aqui eu já tô sabendo que vai ser uma ligação do tipo iônica. Então, pronto. A gente já elimina algumas alternativas, né? Eu elimino 2 aqui, ó. Então, sobraram 3. Agora, e a fórmula? Como que vai ser? Como que vai ser o esquema? Ca e o Cl. Como o composto é iônico, é mais fácil eu descobrir a carga dele. O metal, a carga é o número de elétrons que ele tiver. Tá? E sempre vai ser positivo, porque ele vai perder, ele é eletropositivo, ele tem tendência de perder elétrons, ele vai perder os que ele tem na última camada, que são 2. Então, cálcio mais 2. E o cloro, ele tem uma tendência de ganhar, ele é eletronegativo, ele ganha o tanto que falta para ele atingir 8. Então, se ele tem 7, então a carga dele é menos 1. Então, aqui eu faço o quê? Para descobrir a fórmula? Regra do escorregador, regra do escorregador. Vai ficar Ca, o número que desceu para o pezinho do Ca é o 1. Então, vai ficar Ca, cálcio apenas. Cl, o número que desceu lá para o pezinho do cloro é o 2. Então, ficou CaCl2 e é iônico. Isso me daria letra C, né? CaCl2 com iônico. Essa questão. Eu resolveria ela rapidamente, porque eu já sei que o cálcio é um metal e o outro é um ametal, que o cálcio é da família 2A, que é da família da Bete Magrela, que casou, ó, casou, é o cálcio. E o cloro, eu sei que ele é da 7A, ele é um halogênio. Ele é da família do Ficou, claro que a Brahma imitou a Antártica. Então, esses macetezinhos me ajudam a ganhar tempo, porque eu não precisaria distribuir. O que eu já iria fazer nesse caso? Coloco o cálcio, eu sei que ele é da família 2, família 1, 2 e 3, a carga é mais 1, mais 2, mais 3. E aí agora 4, 5, 6 e 7 é o tanto que falta para 8. Se o cara é da 7, e vai ser negativo. Se ele é da 7, falta 1 para 8, então é menos 1. Então eu faria isso rapidamente. Aí eu já ia distribuir aqui, ó, fazer a regra do escorregador, já tinha a fórmula do cara, já sabia que era um composto iônico. A ligação é iônica. Pronto, eu faria assim, tá? Agora, se você não sabe, acha que não consegue decorar essas coisas, são detalhes, são poucas coisas, são 3, 4 famílias que você precisa saber. 4. Com macetezinho, né? Lina Camo Robson Crusoe é francês, família 1. Beth Magrela casou com o senhor Barão Ratão, família 2. Aí a família 6, os 7 porquinhos, tranquilo, olha só que fácil. E a família 7, ficou claro que a Brahma imitou o Antártico. Sabendo esses caras, vai te resolver, você ganha muito tempo em muita coisa, tá? Não é só aqui não, lá na frente, em outras coisas. Então tá, bora. Clear, vamos pro próximo. 4. Exercício fácil esse, tá? Considerado fácil. Tem as estruturinhas aqui, ó, mas ó, conhecimento das estruturas das moléculas. Deixa eu abrir um troço aqui. Das moléculas é um assunto bastante relevante, já que as formas das moléculas determinam propriedades das substâncias como odor, sabor e etc. A figura apresentada representa essas estruturas aqui, ó, CO2, H2O e etc. Quanto à polaridade das moléculas consideradas, as moléculas apolares são. Então, quem que vai ser apolar, galera? A geometria influencia na polaridade, tá? Composto angular sempre vai ser polar. Composto piramidal sempre é polar. Então, a gente tem aqui 2 compostos angulares e 2 compostos piramidal, sempre polar. Quem que vai ser apolar? Os compostos tetraédricos, que se for todos iguais aqui, ó, H, se tudo for igual, agora se o cara meter um Cl aqui, pronto, já bagunçou a estabilidade, tá? Aí o composto fica polar, mas nesse caso aqui ele é um composto apolar, é tudo igualzinho, as forças se distribuem e se anulam. E agora aqui é a mesma coisa, o CO2, as forças se anulam. Então, um composto linear, com balanceado os compostos de um lado e do outro forem iguais, composto apolar. Então, o CO2 e o CH4. Pronto, essa é a nossa resposta. Vou pegar aqui, CO2 e CH4, aqui a letra B, tá? Já marca aí, letra B. CO2 e CH4. Tranquilo. Aí o próximo. Ó, no esquema a seguir estão representadas as formas de linhas pontilhadas determinadas interações moleculares entre as estruturas nitrogenadas pertencentes à molécula de DNA. Aí ele coloca lá timina, adenina, citosina e guanina.
Com base no esquema, assinale a alternativa que indica o tipo de interação que ocorre entre as estruturas nitrogenadas. Qual é o tipo de interação que rola lá nos compostos nitrogenados? Isso daí até o professor de biologia sabe, tá? Até ele sabe. E ele fala lá que é ponte de hidrogênio, né? Coitado, não sabe que não chama mais ponte de hidrogênio, chama ligação de hidrogênio. Então, olha aqui, ó. Por que que é ligação de hidrogênio? Aí vamos relembrar. Deixa eu puxar. Quando eu tiver o H ligado ao FON, a gente está falando de forças intermoleculares. O hidrogênio ligado a um desses caras aqui vai dar ligação de hidrogênio, de H. Então, olha aqui, o que a gente tem? A gente tem o H ligado no N. Aqui, ó, H no N. Então, é tudo ligação de hidrogênio, interação de hidrogênio. Então, pronto, a gente já sabe o tipo de força. Acabou o exercício. Exercício fácil. Então, é ligação de hidrogênio, letra D. Isso é considerado fácil, tá? Não é um exercício difícil. Essa cara aqui é só para te assustar. Você bateu o olho detalhista, o olho clínico de químico, que eu falei que vocês têm que ter. Tá? Um olho já entendendo o assunto global, não é modular. Não pode ter esse assunto de módulozinho, não. A química, ela é toda. Tudo que está aqui é aplicado em tudo que a gente vai ver para frente. Então, não tem essa de, não aprendi isso aqui. Aí chega lá na frente de química orgânica e vou estar falando disso aqui de novo. Exercício aqui. Esse exercício já caiu no Enem. Ele fala que a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade, aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde a sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Umectante para umedecer, né? Para deixar úmido, né? Para hidratar. Então a gente precisa que a água adentre. Aí tá aqui os compostos. Aí o que ele fala aqui, ó? A retenção da água na superfície da pele promovida pelos umectantes é consequência da interação dos grupos hidroxilas do agente umectante com a umidade contida. Aí, por meio de, olha só, ele quer saber qual é o tipo de interação. Exercício do Enem. Esse aqui é exercício que caiu no Enem, tá? Então, vamos lá. Ó, grupo OH. Grupo OH. O que dá isso aqui? Dá ligação de hidrogênio com a água. A água também não é H2O? H com O ligado aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. Molécula de água. H com O. H com O com H com O vai dar interação de hidrogênio. Isso aqui, essa parada vai dar interação de hidrogênio. Tá? Então, já temos nossa resposta. Outro exercício fácil, que é a letra E. Tá? Aí a gente pega aqui já um assunto lá do início. Separação de misturas. Abaixo está esquematizado o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura contida por azeite, água e açúcar. Então, a gente tem azeite, água e açúcar. Aí ele fala assim, examinando o fluxograma, você identifica os processos 1 e 2 como? Então, o que o cara fez aqui no 1? Ó? Vamos lá analisar. Minha mistura é heterogênea, né? Eu vou ter o azeite, em cima o óleo, eu vou ter a água com açúcar dissolvido. Ó. A água dissolve o açúcar. Então, você tem que ter essa noção. Então, eu vou ter um sistema bifásico. Deixa eu pegar a caneta para desenhar. Então, eu vou ter um sistema bifásico. Né? Eu vou ter aqui, ó, a camadinha do azeite em cima. E aqui eu vou ter, na parte de baixo, eu vou ter a água mais o açúcar. Açúcar. Beleza. Aí eu vou ter água mais o açúcar. Aí o cara fez um processo aqui. Nesse processo ele conseguiu separar o azeite da água com açúcar. Então ele pode separar isso daqui. Eu tenho uma mistura heterogênea de líquidos. Isso daqui dá para ser separado utilizando aquele funil de decantação. Funil de bromo. Mistura de líquidos. Ele coloca lá, vai ter os líquidos. Ele abre a torneira de baixo, desce. Quando chegar no limiar aqui, ele fecha a torneira e fica só o outro. Então ele consegue separar por decantação, tá? Isso aqui é decantação, usando o funil de decantação. Aí no processo 2, então a gente já tem aqui, decantação, no 1. Vou escrever aqui, ó, decantação. DEC. No processo 2, ele pegou a água com açúcar e separou. Isso daqui é uma mistura homogênea. Mistura homogênea a gente separa por destilação, tá? Mistura homogênea de um sólido com um líquido. Então, isso daqui é destilação simples, nem fracionada vai ser, tá? Separou. Então, tem decantação e destilação. Vamos ver a alternativa. Olha lá, ó.
Decantação e destilação, letra C. Então, é isso que ocorreu. Agora, já um exercício falando aqui de energia e de ionização, de tabela periódica. Gráfico de energia versus ordem de ionização, que representa corretamente a ionização de um átomo isolado de carbono, arrancado sucessivamente todos os elétrons Então ele fala o seguinte, o átomo de carbono tem 6 elétrons, então ele vai arrancar todos os elétrons na sequência. Então vamos lá, carbono. O que eu vou precisar para resolver esse exercício? Eu tenho 6 elétrons. Eu vou ter que fazer a distribuição do carbono para ver como é que esses elétrons estão distribuídos. 1s2, 2s2, 2p2. Olha só. Quando a gente começa a retirar elétrons, a gente tira elétron da última camada, da mais externa para a mais interna. Então, nesse sentido aqui, ó. Tá? É nesse sentido que a gente vai retirar elétrons. Eu tenho 2 camadas, né, no átomo de carbono. Então, tem a segunda e a primeira camada. Eu vou começar tirando esse cara aqui. Eu tirei um elétron, tirei outro. Então, a energia de ionização vai ser meio parecida, que estão até no mesmo subnível. Aí, depois eu venho para cá, ó, vai aumentando a energia. Agora, daqui para cá, esse salto aqui, ó, que a gente vê, essa parte aqui vai ter um salto grande de energia, porque eu estou mudando de camada. Então, vou ter 4 elétrons com energia bem próximas e depois uma distância grande. E a energia sempre vai aumentando. Então, vamos lá, aqui, ó. Já descarto essa letra D. Não é tudo igual a energia, não. Não é linear, porque eu vou ter um salto muito grande, uma distância. Não pode ser linear. Não é decrescente, já elimino. Aí, agora aqui. O que está acontecendo aqui, ó? Nesse cara aqui, está tendo um salto aqui, que entre esses dois eu fiquei. Só que aqui só tenho 2 elétrons na última camada e eu tenho 4. Então, não pode ser esse cara. Sobrou quem? Sobrou a letra A. Vamos só confirmar. Tenho 4 elétrons com energias próximas, ó, foi retirando, a energia vai aumentando, de repente você tem um salto. E mais 2 elétrons, certinho, teve um salto e mais 2 elétrons. Pronto, letra A. Tranquilo, coisa linda, hein? Maravilha, né? Como que é o negócio, cara? É incrível isso. Essa foi legal. Não, top. Faz a distribuição e você vai analisando, tá? Agora deixa eu pegar a apostila. Apostila 1, aqui, ó. Vamos lá. Então, eu hoje... Vou fazer o seguinte, ele já deu tempo aqui, vamos estopar e a gente volta de novo já na apostila, beleza? Vou estopar aqui, tirar vocês, aí a gente vai lá. Cadê? Como que eu faço? End Meet.